pessoal, estamos de volta com mais um Variedades com Rosicléia, programa de TV. Para você que não me conhece, muito prazer, o meu nome é Rosicléia. Esse canal aqui é um canal, como o nome já diz, um canal de variedades. Aqui a gente tem vários assuntos, nós temos documentários, nós temos entrevista, nós temos poesia, né? Nós temos casos, nós temos desaparecimento e temos também variedades culinárias, por isso o nome Variedades, porque a gente traz vários assuntos aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, clique na palavra todas, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, né? Para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Como o nosso canal ainda não tem aquela aba de membros, a gente vai deixar aqui a chave Pix para quem puder colaborar com qualquer quantia, não é obrigatório, claro que não, mas uma forcinha aí para o nosso canal, para que a gente possa estar cada vez mais melhorando o canal, tanto em termos técnicos, como também no nosso cenário. Deixe aí um comentário, sempre com respeito, tá bom? Quer deixar alguma sugestão? Deixa uma sugestão de caso aí que a gente vai pesquisar e vai trazer para você. Hoje nós vamos falar o caso da Condessa Sangrenta. Pois é, o nome dela era Elizabeth Bathory ou Isabel Bathory, porque na época lá na Hungria, né? Na Hungria era meio que certeza se era Elizabeth ou se era Isabel, mas era da família Bathory. O ano era 1571, o século XVI, então chega de falatório, né? A gente aqui só quer trazer a informação para você, nós não queremos chocar ninguém. Para você que tem gatilho, hoje esse vídeo ele vai trazer alguns gatilhos aqui. Se você tem aí alguma sensibilidade, né, com determinados assuntos um pouco mais fortes, eu peço que saia desse vídeo. Olha, dê uma maratonada no nosso canal, sabe por quê? Nós temos aqui documentários, nós temos entrevistas, nós temos falando aí de cantores antigos aí. Dê uma maratonadinha no nosso canal, dá uma forcinha pro canal, tá bom? Bom, chega de blá blá blá, né, gente? Vamos puxar a vinheta e vamos pro caso de hoje. Isabel Bathory foi uma condessa húngara da renomada família Bathory que entrou para a história por uma suposta série de crimes hediondos e cruéis que teria cometido vinculados à sua obsessão pela beleza. Como consequência, ela ficou conhecida como a Condessa Sangrenta e a Condessa Drácula. Seu nome em húngaro é Bathory Erzsébet. E, em português, a condessa é referida como Isabel ou Elizabeth Bathory. Um de seus ancestrais foi Vlad Tepes, um empalador. Elizabeth Bathory era filha de George e Anna Bathory, nascida na atual Eslováquia no ano de 1560. Bathory passou a maior parte de sua infância no antigo castelo de Kętrzyn. Embora o castelo seja frequentemente situado na lendária região da Transilvânia, na verdade ele fica próximo à cidade de Vyshine, a poucas milhas da atual Bratislava, onde a Áustria, Hungria e a Eslováquia compartilham uma tríplice fronteira. Aquela era uma região escura de escarpas rochosas e com superstições muito antigas entranhadas no coração dos camponeses. Bathory cresceu em uma época em que a maior parte da Hungria estava sob ataque do poderoso exército turco do Império Otomano. Os Habsburgos enfrentavam o avanço turco, transformando a Áustria em um vasto campo de batalha. Massacres e atrocidades eram algo relativamente comum, praticados pelos dois lados que não perdiam a oportunidade de castigar as populações civis de seus inimigos e impingir a elas as mais terríveis punições.
A região inteira era dividida por rivalidades religiosas que colocavam vilarejo contra vilarejo, vizinho contra vizinho. A família Báthory havia se convertido ao protestantismo, que abertamente contestava o poder do Papa e do catolicismo romano. Elizabeth foi criada na propriedade da família e, quando criança, era afligida de surtos nervosos acompanhados de ira e comportamento incontrolável. Alguns suspeitavam que a menina, dada a gritos e crises histéricas, era possessa e que demônios habitavam seu corpo de tempos em tempos. Em 1571, o primo de Báthory, Stefan, tornou-se príncipe da Transilvânia e, no final daquela década, assumiu o trono da Polônia. Ele foi um dos mais eficientes governantes de sua época. Entretanto, seu plano de unir a Europa contra os turcos fracassou, pois ele teve de desviar sua atenção para a ameaça representada pelo czar Ivan, que entrou para a história com o título O Terrível. O governante russo tinha ambições sobre a Polônia e pretendia anexá-la ao seu império. Apesar de restrita aos limites do castelo, Elizabeth ficou grávida como resultado de um breve romance com um camponês em 1574. Quando sua condição se tornou evidente, ela foi escondida da visão de todos para que o boato não chegasse ao conde Ferenc Nadasdy, a quem ela estava prometida. Pouco se sabe a respeito dessa criança. A lenda afirma que ela chegou a dar à luz a um menino. O pai de Elizabeth, enfurecido, teria atirado o recém-nascido aos cães selvagens e forçado a filha a assistir enquanto ele era despedaçado. O amante de Elizabeth, por sua vez, foi morto na masmorra do castelo. Seus gritos ecoaram pelos corredores por dias e noites enquanto ele era torturado. Dizem que todos os que sabiam do ocorrido também foram eliminados ou banidos para que não falassem da indiscrição cometida. Em 1577, Elizabeth e o conde Nadasdy finalmente se casaram e mudaram-se para as terras deste na Polônia. Como o marido era um soldado, ele estava frequentemente longe de casa, o que deixava nas mãos de Elizabeth a responsabilidade de administrar as terras da família Nadasdy. Diferente da maioria das mulheres de sua época, Elizabeth recebeu educação esmerada, sabia ler e escrever, dominava outros idiomas e era plenamente capaz de discutir política. A maioria dos nobres húngaros eram analfabetos e mesmo o príncipe da Transilvânia conhecia pouco de livros. Ela provou ser uma governante eficiente, ainda que implacável. Encheu os cofres da família à medida que aumentava impostos dos camponeses e os afundava cada vez mais na penúria. Foi mais ou menos nessa época que a carreira maligna de Elizabeth teve início. Quando menina, Elizabeth já havia dado sinal de um fascínio doentio pela dor e sofrimento. Ela fazia com que outras crianças torturassem e matassem animais domésticos para satisfazer sua curiosidade mórbida. Ainda adolescente, se esgueirava pelos corredores da masmorra do castelo de Ketsy, descendo até as partes mais profundas a fim de assistir o medonho trabalho dos torturadores. Sozinha no escuro, ela se deliciava com os gritos e, possivelmente, descobriu-se excitada sexualmente por tais sons e visões. É provável que essas experiências solitárias tenham estabelecido em sua mente a noção de que dor e prazer andavam juntos, o que resultou numa personalidade extremamente sádica e absurdamente perversa. Em uma época em que crueldade era um instrumento empregado por aqueles em posição de poder, Elizabeth a usou como poucos. Ela não apenas punia aqueles que infringiam as leis, mas encontrava desculpas para castigar fisicamente seus serviçais, em especial jovens criadas, deliciando-se com a tortura e morte.
A menor infração era motivo de punição e todos no castelo temiam a fúria avassaladora da senhora. O repertório de atrocidades de Lady Bathory era tão vasto quanto medonho. Ela contratou a peso de ouro torturadores de toda a Europa que tinham fama de manter suas vítimas vivas por dias enquanto ministravam seu doloroso ofício. Elizabeth assistia extasiada às sessões e chegava ela própria a participar delas, aprendendo as técnicas usadas. Ela adorava enfiar agulhas em pontos sensíveis de suas vítimas, queimar a pele delas com ferros em brasas ou ainda usar o infame gato de 9 caudas, um chicote com 9 pontas de couro curtido. No inverno, ordenava que os presos de sua masmorra fossem despidos e levados para a neve, onde eram encharcados até que congelassem totalmente. Elizabeth se divertia quando os corpos congelados, como estátuas petrificadas, eram então despedaçados a golpes de martelo. Ela era como uma criança perversa com um sortimento infindável de brinquedos à sua disposição. O conde Ferenc partilhava do mesmo fascínio doentio da esposa pela dor e sofrimento. Durante sua campanha no Oriente, ele havia aprendido várias técnicas de suplício usadas pelos turcos em seus prisioneiros. O sadismo era tamanho que o casal assistia a sessões de tortura, sobretudo o flagelamento, e, inebriado pelo que viam, mantinham relações sexuais. Contudo, o conde adoeceu e morreu em 1604. Elizabeth então se mudou para os arredores de Viena logo após o enterro. Ela se desfez de suas terras e adquiriu uma belíssima propriedade em Beckhoff, cheia de bosques e riachos. Mas, a despeito da paisagem bucólica, seria lá que ela daria início aos seus mais famosos e cruéis. Nessa época, uma das grandes preocupações da Condessa Bathory, então com 44 anos, era com sua aparência física. Ela pretendia se casar novamente com um candidato que compartilhasse de seus gostos peculiares, mas para isso precisava se manter bela e sedutora. Elizabeth passava cada vez mais tempo diante de espelhos, examinando cuidadosamente qualquer mudança em sua fisionomia. O surgimento de rugas, marcas de idade e cabelos brancos que arruinassem sua perfeita imagem. Tudo isso lançava terror em seu coração de pedra. Em sua cólera, ela gritava enlouquecida e quebrava os espelhos. As criadas que tivessem atrativos se tornavam então suas vítimas prediletas. Ela as açoitava para que a beleza delas ficasse para sempre imperfeita. Foi na Áustria que Lady Bathory conheceu uma velha viúva chamada Ana d'Arvulha, acusada de assassinar o marido com veneno. As duas se tornaram boas amigas depois que Ana contou detalhes de como planejou dar cabo de seu odiado cônjuge. Mas o que realmente chamou a sua atenção foi a promessa dela de arranjar uma maneira de preservar sua juventude para sempre. Na época, havia a crença de que o sangue era uma força por trás do vigor físico. Dessa forma, a maneira de preservar a tão almejada juventude envolvia usar o sangue de outras pessoas. Diz a lenda que d'Arvulha intuiu a condessa a drenar o precioso líquido direto da veia das vítimas, na maioria moças e saudáveis que, uma vez assassinadas, eram penduradas pelos pés de ponta cabeça com o intuito de verter até a última gota. Bathory então mergulhava numa tina de sangue fresco, cobrindo-se dos pés à cabeça. Aquilo a satisfazia e ela via resultados em seu horrível tratamento de beleza. A pele estava cada vez mais alva, as bochechas rosadas, os olhos azuis faiscando e os cabelos cheios. Mas Lady Bathory precisava de cada vez mais vítimas. E quando o sofrimento de jovens em Viena diminuiu, ela passou a contratar mocinhas vindas de longe.
Estas não haviam ouvido os estranhos rumores que já circulavam lá e cá. Os demais nobres de Viena se espantavam com a grande rotatividade de serviçais que chegavam e supostamente partiam da propriedade. Achavam que Lady Bathory era severa e que tratava os serviçais de maneira austera, mas não desconfiavam do que realmente acontecia. Em 1609, Darvulha ficou doente, supostamente contraiu uma doença degenerativa contagiosa e Elizabeth a mandou embora. Ela, então, se associou a outra mulher misteriosa, Erce Majorova, a viúva de um de seus oficiais, que foi salva da execução pela condessa. Elizabeth vinha tendo problemas em obter novas serviçais dispostas a trabalhar em sua propriedade depois dos boatos sobre mortes e punições se espalharem. Corriam rumores que lhe valeram o apelido de Condessa de Sangue e a suspeita de que a mulher praticava o vampirismo. Também era dito que Elizabeth mordia suas vítimas e bebia o sangue, ainda quente, em cálices de cristal da Boêmia. Em 1609, as duas tramaram o assassinato de uma nobre austríaca, mas, apesar das suspeitas, a morte foi considerada suicídio. No verão de 1610, uma investigação oficial se iniciou a respeito das ações de Elizabeth. Entretanto, não era o vasto número de vítimas que motivavam a investigação da justiça, mas questões econômicas. A coroa tinha uma enorme dívida em dinheiro contraída através de empréstimos feitos pelo conde Ferenc e pretendia quitar a quantia e, no processo, confiscar as propriedades da viúva. Em dezembro do mesmo ano, promotores reais foram enviados para colher histórias acerca de Lady Bathory. Os testemunhos de nobres e camponeses eram numerosos e sempre envolviam rumores a respeito de desaparecimento, crueldade e tortura acontecendo nos porões da mansão. Mais do que isso, o sangue era um componente citado à exaustão nas confusas narrativas. Com efeito, Elizabeth Bathory foi capturada e poucos dias depois levada a julgamento presidido por um agente do rei, o conde Tuso. Durante os trabalhos, foi apresentado como evidência um diário recolhido na alcova da condessa, onde estava registrado detalhadamente com a caligrafia de Elizabeth o assassinato de 650 pessoas. O cúmplice da condessa, vários guardas, torturadores profissionais e a própria Majorova também foram presos e condenados à morte. Elizabeth recebeu uma pena branda e foi sentenciada à prisão perpétua na masmorra de seu próprio castelo. A sentença foi cumprida à risca. Bathory foi aprisionada em uma cela sem janela e um muro foi erguido na porta, deixando-lhe apenas uma pequena passagem através da qual ela recebia água e comida. Elizabeth viveu em confinamento por pouco tempo e morreu em 21 de agosto de 1614. Seu corpo foi sepultado nas terras dos Bathory. Posteriormente, os registros a respeito da vida de Elizabeth Bathory foram selados por mais de um século após sua condenação e morte. Seu nome foi proibido de ser mencionado na Hungria e na Áustria. A maioria dos historiadores acreditam que Lady Bathory sofria de um raro caso de distúrbio psicótico e esquizofrenia, condições graves, potencializadas pelo meio violento em que vivia e que lhe permitia dar vazão aos seus impulsos homicidas imponentemente. Muito se debate a respeito do número de vítimas e, embora lhe tenham sido atribuídas mais de 650 mortes, é provável que o número mais realista esteja na casa dos 30. Ainda assim, não há como precisar esse número ou atestar que ela não tenha sido vítima de uma conspiração para transformá-la em um monstro maior do que era. Inegável, no entanto, é o fato dela ter sido uma pessoa caprichosa e extremamente cruel.
Bom, esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso trabalho. Agradeço a você que ficou até o final, meu muito obrigado. Lembrando aí da chave Pix, quem puder colaborar, eu vou agradecer. A gente vai estar agradecendo aqui. Eu estou também no Instagram, como Rosicléia Alves Dal, e no Facebook, Rosicléia Alves Dalbó. Pode me procurar lá, tá bom? Meu muito obrigado, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.